Olá, excelentes, tudo bem? Qual o melhor tesouro para marcação a mercado? A Lânia Lins deixou uma pergunta aqui e ela colocou assim, ó, responde, prof. Obrigado, Lânia, e hoje eu preparei uma aula para responder a sua pergunta e tenho certeza que nós vamos ajudar muitos outros excelentes que têm esta mesma dúvida. E a Lânia, inclusive, já nos ajudou a entender a metodologia, a didática que está por trás da marcação a mercado. Com o objetivo de marcação a mercado, ou seja, resgatar o título antes do vencimento e ter um lucro muito alto, 3 vezes, 4 vezes mais do que você teria num título normal, são os melhores 35 e 45 por maior probabilidade devido ao tempo. Então tá de parabéns, sim. Tá? E é devido ao tempo. Quanto mais longo, eu vou te mostrar aqui agora um gráfico, melhor é para marcação a mercado. Isso não quer dizer que você vai ter um ganho sempre, pode perder muito, inclusive se você entrar na janela errada de marcação a mercado. Embora o Tesouro 29 também, tá? Com a menor probabilidade e o objetivo de potencializar os investimentos. Então, quando você quer fazer marcação a mercado, entrar numa janela ótima e resgatar num tempo, você precisa entender este princípio de marcação a mercado, que é o PMM, o princípio de marcação a mercado. Quando nós estamos analisando um título, matematicamente, tem uma fórmula lá por trás, né? O valor futuro, o valor presente, ou VNA, VN, tá? Tem as siglazinhas em matemática, mas o mais importante é que você entenda o seguinte. Quando o título está lá em 2045 e ele está em 2029, e no dia de hoje nós chegamos aqui e falamos assim, quero investir. O que significa fazer a marcação a mercado? É olhar o que está acontecendo com o título e vender ele num determinado momento com uma característica que é a queda da taxa, e já já eu te mostro. Então, passou-se alguns dias, tá? Meses, anos ou um ano, e você decide vender ou o momento ficou ótimo para venda, tá? O que acontece? Aquele título que está em 2029, ele está mais próximo da data em que nós investimos naquele título. Então, ele tem menor volatilidade, tá? Você pode, inclusive, medir o coeficiente de variação, você vai ver que ele é menor quando eu comparo ele com esse carinha aqui, ó. Então, quanto mais longe estiver um título, maior é a probabilidade de variação da taxa, podendo subir ou podendo cair. Então, o que eu fiz? Eu simulei para vocês, tá, uma estratégia, o que pode acontecer com cada título para você ver como que funciona isso na prática. E se você já é meu aluno do curso Aprenda Tesouro Direto, dentro da nossa comunidade Alerta do Tesouro, que já está com quase 2.000 pessoas, eu fiz uma análise, tá? Essa semana que o Tesouro subiu pra caramba, tá? Do Tesouro 2029, IPCA mais 29, do 45, toda a planilha atualizada, que tem uma planilha que mostra o melhor momento de você comprar, tá? O título. Então, acessa lá nosso site, tá? O aprendatesourodireto.com.br. Você vai ver que está com um preço normal, que é um preço de matrícula para o mundo inteiro. Só que, se você acessar um link que está na descrição desse vídeo, que o Voz do Bolso vai colocar, ele deixou um presente para você. Então, depois você corre ali na descrição deste vídeo, combinado? Então vamos lá, seguindo a aula. O que nós precisamos entender em relação à marcação a mercado? Quando eu estou fazendo uma estratégia, eu preciso entender que vão existir várias possibilidades de fazer essa marcação a mercado. Quando nós compramos, nós buscamos a taxa mais alta. Nem sempre é possível adivinhar. Mas imagine que nós compramos aqui com uma determinada taxa, tá? Vou te mostrar ali. E depois de um determinado período, tá? Vou simular aqui 12 meses. Então, eu entrei dentro do site do Tesouro, fiz a simulação para você. E eu simulei uma queda da taxa de compra, tá? Com 2 pontos. Se ela cair 1 ponto percentual e se ela cair 2%. Certo? Caiu 1 percentual e 2. Ontem eu estava fazendo um investimento com um mentorado meu, investimos lá quase 200 mil. E quando a gente fez a simulação, ele ficou assim, de boca aberta, porque falou assim, pô, mas vai cair 1%, se cair 1%, e vai cair, eu vou ganhar tudo isso em um ano? E eu disse, sim,
Eu falei assim, por que eu não descobri isso antes? E é o que acontece com as pessoas que não sabem investir no Tesouro Direto. É óbvio que eu simulei também o contrário. Ao invés da taxa cair, eu simulei a taxa subindo e perguntei para ele, você está disposto a correr este risco? E eu falei assim, claro que sim. Claro que tem um patrimônio muito acima de 1 milhão, diversificou, colocou cerca de 250 mil só para a marcação a mercado e deixou os outros um pouco mais de 1 milhão na outra estratégia, tá? Então isso aqui é muito legal quando você sabe desenhar esta estratégia. E aí foi o que eu fiz para você. Eu fui lá no site do Tesouro, como eu já te ensinei aqui no canal, e fiz o seu dever de casa para poder te ajudar. Começando com o Tesouro Pré-Fixado 2031. Taxa de compra no momento da simulação, 12,13. Após 12 meses, se essa taxa cair para 11,13, estamos falando de 1% de queda. Ou se ela cair para 10,13, estamos falando de 2 pontos percentuais para baixo, ou seja, 2% para baixo. O que acontece se ela cair 1% e você resgatar o título após 12 meses? 14,44%, que vai colocar no seu bolso, líquido após as taxas E e R. Líquido, beleza? Se cair 2% após 12 meses, você já vai colocar no seu bolso quase 20%, 19,36%. Estamos falando de um título que vence em 2031. Então tem lá mais ou menos praticamente 6 anos para frente. Porém, lembrando que esse é um título pré-fixado, ele não tem a taxa da inflação, só tem uma taxa que é a taxa fixa dele. Se nós pegarmos o Tesouro IPCA mais 29 com 6,36, mantendo uma inflação média projetada para os próximos 12 meses de apenas 4%. Ou se ela cair para, aqui é caindo para 4, o professor não colocou não, mas é 4, tá? Então aqui ó, 4,36. Quando ela cair de 6 para 5, nós vamos ter aqui 11,92. Quando ela cair de 6,36 para 4,36, vamos colocar 15% no bolso. Por que que esta rentabilidade é menor do que aquele pré-fixado, tá? Porque aqui está mais curto o período. A duração dele, o duration dele, é menor quando comparado com o pré-fixado. Assim, podemos fazer também para o Tesouro IPCA mais 2035, tá? De 6,32 se cair para 5 e de 6,32 se cair para 4,32. Aqui você tem 17% de projeção e aqui você tem 27%. Começa a ficar mais interessante e você começa a entender. Quanto mais longo, maior é a probabilidade de ter este retorno. No entanto, se eu fizer essa simulação ao contrário, ao invés da taxa cair, se ela subir, você vai ver que a perda, né, vai ficar negativo também na mesma proporção. Quanto mais longo, perde mais. Quanto mais curto, perde menos. Então, por isso que você precisa de estratégia para você entender como funciona isso de verdade, certo? E se nós pegarmos aqui o IPCA mais 2045, aquele que está mais longo, né, saindo de 6, caindo para 5, saindo de 6 e caindo para 4, qual seria o resultado? Aqui, 27% se cair 1%. Aqui, se cair 2%, 50% no seu bolso. Ou seja, um título que está para vencer em 2045. Se você for fazer uma estratégia para resgatar antecipado numa especulação de mercado, numa marcação a mercado, seu lucro pode chegar até 50%. Ou seja, quanto mais longo, melhor é para quem busca a estratégia de marcação a mercado. Lembrando que o risco é infinitamente maior quanto mais longo ele for. Para te ajudar, eu sempre trago a análise, tá? Principalmente dentro do curso. Você aprende a fazer tudo isso aqui, mas aqui você pode ver que nós estamos entrando numa janela de um ponto de máximo, uma janela ótima para o Tesouro IPCA 45, janela esta que está entre o terceiro quartil, tá? E aqui chegando perto do que foi o máximo ali atrás, no dia 3/3 de 2023. Ou seja, uma janela ótima para você investir, desde que você entenda como funciona a marcação a mercado. Se você quer aprender tudo isso e muito mais, está aqui o meu curso Aprenda Tesouro Direto.
Link especial para você na descrição deste vídeo. Tá com dúvidas? Coloca aqui, responde prof, que eu vou responder para você. Um forte abraço e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!